que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. Existe uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 46 ao 49, intitulada como Necessidade de Prática, onde Jesus começa nos fazendo a seguinte pergunta: Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? E ele segue nos dizendo que se alguém vem até ele e ao escutar as suas palavras, as coloca em prática no seu dia a dia, assemelha-se ao homem, que ao construir uma casa, aprofunda o alicerce sobre uma rocha, e aí vêm as chuvas, as enchentes, e nada pode abalar, porque a casa foi bem construída. O contrário acontece com aquele homem que não faz o alicerce, e que Jesus compara como sendo aquele que ouve também as suas palavras, mas não as põe em prática. E quando vem a torrente, aquela chuva que é muito forte contra a casa, ela imediatamente desmorona. É claro que o nosso Mestre Jesus, ao se referir a uma casa, não estava se referindo a esse tipo de construção, mas sim, ele estava se referindo a nós, a nossa edificação moral, que sendo cristã, nos livra das chuvas, das enchentes e intempéries da vida, que nada mais são do que o quê? Do que os nossos próprios problemas. Afinal de contas, todos nós temos problemas, mas se nós temos Jesus em nossas vidas, nada, absolutamente nada, poderá nos desviar do caminho que nos leva à solução. As intempéries da vida são apenas as provas que, ao superarmos, nos conduzirão à nossa ascensão espiritual. Porque Jesus está sempre conosco, nos guiando e nos iluminando. Mas, para que isso aconteça, nós devemos não apenas ouvir os seus ensinamentos, mas principalmente colocá-los em prática no nosso dia a dia. E é exatamente sobre isso que nós vamos refletir através da carta de Paulo a Tito, seu filho de coração, pois ele chama a atenção do seu jovem discípulo exatamente sobre a importância da prática do bem, quando ele diz no capítulo 2, versículo 7, sê tu mesmo modelo de belas obras, íntegro e grave na exposição da verdade. A ênfase que Paulo dá quando diz a Tito, sê tu mesmo modelo de belas obras, ressalta a importância da prática e da vivência dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Tito era um jovem pagão que se converteu ao ouvir as pregações de Paulo, tornando-se então um exemplo do poder transformador da Boa Nova. Um verdadeiro cristão na teoria e na prática, que edificou a sua moral nos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. E quando Paulo faz o apelo às belas obras, ele vem ressaltar o quê? A importância de que não haja divergências entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Pois Jesus nos disse, pelo fruto se conhece a árvore. E quem retrata isso é Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 12, versículo 33. A melhor maneira de ensinarmos alguma coisa a alguém é através de nossos próprios exemplos, das nossas próprias atitudes. E a preocupação de Paulo nesta carta é a de ensinar, instruindo Tito para que ele pudesse usar de suas próprias atitudes, de suas belas obras, para seguir propagando a boa nova trazida pelo Cristo, levando a esperança àqueles que ainda não a conheciam. E quanto a nós?
Será que as nossas atitudes diárias honram, são condizentes com os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus? E a nossa fé? Será que temos fé verdadeiramente falando? Muitos somos os que afirmamos ter fé. A fé, enquanto virtude, tal qual o perdão, a caridade, a paciência, é uma conquista do espírito e, portanto, somente se dá através da prática e da vivência. Uma fé que não é capaz de nos manter de pé diante da dor, da humilhação, da ingratidão, da perda. Será que pode ser chamada de fé? É na experiência diária, em especial nos momentos mais críticos das nossas vidas, que nós somos convidados a darmos o testemunho da nossa fé, servindo assim como modelos de belas obras. Que cada gesto, que cada palavra dita, que cada decisão que nós tomarmos possa sempre estar fundamentada nos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Se nós bebermos diariamente nessa fonte chamada Evangelho, fonte essa que nunca seca, nós teremos com certeza um guia seguro para o nosso progresso, intelecto, moral e para conquistarmos a felicidade que tanto almejamos, para conquistarmos a nossa paz interior. Se Jesus é o Mestre e o Evangelho é o caminho, a fé é a candeia que pouco a pouco ilumina a escuridão que ainda há em nós. É por isso que Paulo, mais uma vez Paulo, o apóstolo dos gentios, nos diz em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o amor do Cristo nos constrange. Pois quando Jesus encontra em nossos corações a sua morada, ele modifica totalmente o nosso caminhar, nos tornando obreiros atentos e modelos de belas obras. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos tirar Jesus dos seus altares, dos altares que nós fomos acostumados a vê-lo, colocando, abrigando dentro dos nossos próprios corações. Com ele habitando em nós, não haverá mais lugar para adorações improdutivas, crenças sem obras e fé inoperante. A voz do Mestre, sempre doce e persuasiva, nos convidará todos os dias a seguirmos sem descanso, sendo modelos de belas obras. Vós sois a luz do mundo, nos disse Jesus. E Mateus também retrata isso em seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 14. E quando Cristo nos aponta como sendo a luz do mundo, ele vem ressaltar a nossa responsabilidade aqui na Terra. Pois a missão da luz é o quê? É a de propagar a luz, clareando os cômodos de uma casa, os caminhos e acabando com a escuridão. Mas, quando nós estamos falando da luz interior, nós estamos falando da luz que vem clarear aqueles que estão ao nosso redor. E essa é a nossa responsabilidade. Mas para que possamos trazer à luz as pessoas que estão ao nosso redor e que convivem conosco, nós primeiramente devemos praticar a nossa autoiluminação, pois ninguém dá aquilo que não tem. E somente depois disso, nós devemos começar clareando os nossos próprios lares, contribuindo para a iluminação daqueles que convivem conosco, e assim sucessivamente, nos tornando pessoas
mais pacientes, mais amorosas, mais compreensivas e mais caridosas. Se nós compreendemos a lição do Cristo e nos mostramos interessados em praticá-la, é indispensável que estejamos dispostos a doarmos as nossas forças na atividade incessante da prática do bem, para que a boa nova brilhe no caminho da libertação de todos. Dizer que somos cristãos sem praticarmos é como lâmpada queimada no santuário do Evangelho. Coloquemos sempre as nossas possibilidades ao dispor dos nossos semelhantes, pois ninguém deve querer as vantagens da experiência na Terra somente para si. O nosso amor a Deus é expresso na forma como nós praticamos o amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus.